Conhecida por realizar o melhor carnaval da região, Dois Vizinhos está localizada na região sudoeste do Paraná. Por aqui, a festa é comandada pelos 6 blocos que compõem a Liga dos Blocos Carnavalescos de Dois Vizinhos. Dentre esses blocos está o Bloco Glicose. O Bloco Glicose foi criado em 23 de 11 de 1998 e pulou o seu primeiro carnaval em fevereiro de 1999. Antes de falarmos da história do bloco em si, quero falar para vocês, principalmente para os mais jovens, um pouco sobre o Carnaval de Dois Vizinhos. Pois antigamente o Carnaval de Dois Vizinhos não era nem de perto parecido com o que ele é hoje. Naquela época, na década de 90, todas as noites de carnaval aconteciam no Clube 7 de Setembro. Na época, o maior bloco era o Saca-Rolhas, que em sua maioria eram casais. Além dele, existiam vários pequenos blocos de casais com 3, 4 e 5 casais. Mas para os mais jovens e solteiros não tinha muita opção. E foi assim que foram surgindo outros blocos, dentre eles o Bloco Cirrose, Transas e Caretas e o Bloco Glicose. Agora, falando sobre o Bloco Glicose, olhando para trás podemos afirmar que as palavras de hoje o definem são resiliência e maturidade. A essência é o que nos diferencia dos outros blocos, palavra que significa sua natureza, o que constitui um ser ou uma coisa. O Bloco Glicose surgiu da união de um pequeno grupo de amigos, todos tinham, na sua essência, objetivos em comum. Dentre eles, como se divertir mais do que qualquer um, levar alegria para dentro do clube ou em nossas pequenas concentrações, gritar aos finais da noite com muita força, principalmente gritar unidos. Pois era essa união que nos dava volume. Éramos poucos, mas éramos ouvidos. Essa agremiação passou por muitas dificuldades. Na época ninguém conhecia o bloco e, sendo assim, ninguém queria patrocinar. Éramos apenas patrocinados por amigos. Muito difícil organizar uma festa para arrecadar fundos. Chegava antes do fim do carnaval e acabava o dinheiro. E com isso, obviamente, não sobrava R$1 sequer para investir em ações sociais e preparar o ano seguinte. Entretanto, detemos vários recordes, o maior consumo de cerveja em número de integrantes e até o maior número de novos calouros. Voltando no tempo, lá no dia 23 de novembro de 1998, quando reunidos entre amigos para comemorar um aniversário, oportunidade em que se teve a ideia e se decidiu passar o carnaval em um novo bloco, entre amigos. Jamais poderíamos imaginar que aquele pequeno bloco com apenas 19 integrantes que estava nascendo aquele dia, poderia se tornar um dia uma sociedade carnavalesca. Com toda essa nossa força, com todo o nosso tamanho, e também não poderíamos imaginar jamais que ele resguardaria nossa essência ao longo desses 22 anos. Surgiu aí uma associação carnavalesca, onde a participação do carnaval acontece como se fosse uma festa de família. Cada integrante contribui financeiramente, não para gerar lucro, mas sim para juntar as economias e fazer uma festa de qualidade. Assim como um filho que nasce com as características dos pais, nasceu nosso amado bloco. Como uma criança onde a fragilidade maior encontra-se nos primeiros anos de vida. Para o Bloco Glicose não foi diferente, mas ainda assim, com toda a sua fragilidade, mostramos com convicção que realmente estávamos vindo para mudar a história do Carnaval de Dois Vizinhos. A maior prova disso foi que conquistamos o título de campeões já no primeiro ano e compartilhando nossa premiação. A essência daqueles amigos começou a florar em nosso bloco. Para muitos foi apenas um gesto singelo, mas saibam que no início e por alguns anos no meio do carnaval nossa bebida já havia acabado e fazíamos vaquinha para continuar a festa, ou seja, compartilhamos aquilo que nos faltou durante quase metade do carnaval. Mas esse singelo gesto mostrou que éramos efetivamente diferenciados dos demais. E diferenciado nós somos até hoje e seremos por toda a nossa essência. Já nos primeiros anos mostramos que não tínhamos discriminação, nem preconceito de nenhuma espécie e como exemplo disso, no primeiro ano não tínhamos ainda como fazer camisetas de diversas cores como hoje. Sendo assim, no primeiro ano, a cor escolhida para a nossa camiseta foi azul, o que de certa maneira não agradou muito às meninas. Então no segundo ano fizemos nossa camiseta na cor rosa para agradá-las e no terceiro ano fizemos azul e rosa para agradar a todos. Já no terceiro ano, nosso pequeno bloco havia crescido um pouco e ficado um pouco mais forte, dando os primeiros passos rumo à maturidade. Mas isso não significa que as coisas ficaram mais fáceis para o Bloco Glicose,
pois ao longo dos anos, inúmeras vezes, por muito pouco tempo, não deixamos de existir. O bloco nos mostrou que sempre que ele está bem, muitas pessoas têm o desejo de integrar a diretoria, mas também nos mostrou que quando sofreu tombos e se machucou, por muitas vezes ninguém queria dirigi-lo. O interessante de tudo isso é que sempre foi nos tombos que levou que ele se reinventou. E foi isso que foi tornando cada vez mais forte, dinâmico e maduro o nosso começo. Nossas concentrações eram nas garagens das casas dos amigos. E já hoje temos uma estrutura profissional para receber os integrantes calouros, veteranos mais jovens do bloco. Atualmente o Carnaval de Dois Vizinhos está sendo realizado no Parque de Exposições e isso aconteceu por mérito e influência do Bloco Glicose, pois foi o primeiro a abrir as suas portas a quem tivesse a fim de integrar um bloco de carnaval, e isso desde o primeiro ano. De poucas pessoas até o ano de 2015, em que contávamos com quase 700 integrantes, quebrando o recorde de número de integrantes de toda a história do Carnaval de Dois Vizinhos, onde o segundo bloco de número de integrantes que tinha menos que a metade do Bloco Glicose. Foi aí que os outros blocos acordaram e perceberam que tinham que mudar de postura, abrindo suas portas para receber novos integrantes. Quando o carnaval como um todo começou a crescer, tornando os espaços particulares pequenos para receber tamanho público para quem participava dos carnavais no Clube 7 de Setembro, é óbvio que foi uma mudança muito difícil e nos causa uma nostalgia das mais felizes de relembrar daqueles tempos que não voltam mais. Mas a realidade é que toda a população ganhou muito com a realização do carnaval no Parque de Exposições da cidade, garantindo a segurança de todos e a cada bloco carnavalesco com o seu próprio espaço, como sua tribo, com sua maneira de fazer festa. Vemos que em 22 anos quantas histórias o Bloco Glicose preserva, muitas delas conhecidas por todos, outras ocultas, outras subjetivas. Atualmente vários filhos de integrantes já participaram do carnaval. Famílias foram constituídas aqui dentro. A vida toma caminhos de que muitas vezes nos afastamos uns dos outros. Mas ainda assim existem vários integrantes que vêm de outros distritos, cidades, estados, até mesmo de outros países para participar do carnaval. Além de toda a nossa história de festa, o Carnaval de Dois Vizinhos fomenta muito o turismo regional e a economia local. No último ano foram cerca de 10 mil pessoas que durante os dias de festa do carnaval, sendo que cerca de 60% do público vem de outras cidades. A rede hoteleira fica totalmente lotada nessa época do ano, além de que estima-se que mais de 2 milhões de reais são movimentados apenas no comércio local, dentre hospedagem, fantasias, alimentação, bebidas e etc. O Carnaval em Dois Vizinhos é tão grande que foi promulgada a Lei Estadual 20.343, 14 de outubro de 2020, onde insere no calendário oficial de eventos turísticos do Paraná o Carnaval de Dois Vizinhos, realizado anualmente na Semana do Carnaval no município de Dois Vizinhos. Além de toda a festa, o Bloco Glicose também faz diversas ações sociais, dentre as quais em todos os anos é destinado parte da receita da realização de eventos para doar brinquedos e doces para crianças carentes no Natal. Publicações a respeito de programas governamentais de prevenção a suicídio. Fazemos de tudo o que é possível para garantir que a renda gerada no carnaval permaneça no comércio local e para que possamos trazer ações voltadas à melhoria da sociedade local. Pra animar esse carnaval, que legal, olha só quanta alegria. É o bloco da folia que chegou pra detonar. Olha o Glicose chegou pra animar esse carnaval, que legal, olha só quanta alegria. É o bloco da folia que chegou pra detonar. É o Glicose, hey, é o Glicose. Canta comigo! É o Glicose que veio pra detonar. É o Glicose! É o Glicose, hey, é o Glicose, ha! É o Glicose que chegou pra ficar. Agora eu quero ver um grito de emoção. Glicose tá na veia, também tá no coração.